E aí, meu povo, estamos de volta, professor Andreas na área pra gente continuar e fechar o capítulo com o estudo dos gases 2, tá? Fechar com chave de ouro. Passamos por uma parte teórica legal, pesada, passamos por uma parte matemática legal, fizemos uma questão Megazord, Power, show, a gente tá super fera nesse conteúdo aqui, certo? Vou só finalizar agora chegando em algumas conclusões interessantes pra gente discutir. Primeiro, a última partezinha da última aula, a gente acabou aqui, ó. Energia cinética média é a energia interna sobre o número de partículas, certo? Beleza, eu vou brincar um pouquinho com essa equação, só que antes disso, deixa eu te mostrar uma coisa. Se eu pego, como que eu faço para chegar no número de partículas se eu tiver o número de mol? Pensa comigo uma coisa, como que eu faço para chegar no número total de partículas tendo o número de mol? Número de mol, 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas, confere? Então eu posso dizer assim, ó, o número de partículas é igual ao número de mol vezes a constante de Avogadro. Qual que é a constante de Avogadro? Justamente o númerozinho 6 vezes 10 elevado a 23. Então se eu tenho 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas. Se eu tenho 2 mol, eu tenho 12 vezes 10 a 23 partículas e por aí vai, tá? Lembrando que eu estou falando aproximadamente 6 vezes a 23. Então, ó, para eu saber o número de partículas, é só eu saber o número de mol e multiplicar pela constante de Avogadro. Sabendo disso, olha a conclusão que a gente vai chegar e é o que vai resolver aquela questãozinha que eu te passei na última aula. Olha só, energia cinética média é igual. O U é 3 meios de nRT, professor. 3 meios de N vezes R vezes T. E o N tá aqui, né? Esse é o Nzinho que tá aqui mesmo. Beleza, prof. Até aí tudo bem. O que eu posso fazer, ó? No lugar do N, eu posso colocar N vezes A. No lugar do Nzão, eu vou só colocar N vezes A, ó. No lugar aqui, N vezes A. Olha só como é que vai ficar. Energia cinética média das partículas de um gás é igual a 3 meios vezes N vezes R vezes T sobre N vezes A. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar os N's. E vai ficar assim, ó, 3 meios de RT sobre A. Povo, R é uma constante, confere? Beleza. A também é uma constante. Então eu tenho uma divisão de constantes. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essas constantes. E daí vem a constante de Boltzmann, que a gente viu lá. Constante de Boltzmann é o K. E eu já te falo o valor. Mas ó, a energia cinética média vai ser 3 meios de K vezes T. A energia cinética média é função também da temperatura. Show? Beleza? Então aqui é aquela equação que faltou, a equação final, para a gente finalizar este capítulo aí. O que é o K? O K é R sobre A. É a constante dos gases sobre o número de Avogadro. É essa razão entre essas duas constantes. Show? Tudo bem? Sabendo disso, vamos resolver essa questãozinha. Quanto que vale o K, professor? Precisa decorar? Não, tá aqui, ó. 1,38 vezes 10 elevado a menos 23. Vamos resolver a questão? Bora, professor. Questão 4 do praticando, tá? No interior de um recipiente de 20 litros de volume, há 5 mols de um determinado gás diatômico. Se liga, diatômico. Considerado ideal, há uma pressão de 35 atm. Qual a energia interna desse gás diatômico? Ele quer saber a energia interna deste gás diatômico. Energia interna, povo, é 3 meios de N vezes R vezes T, certo? Só que é um gás diatômico. O que você vai usar? 5 meios. Professor, pergunta danadinha, né? Ele não passa disso não, tá? Ou ele pergunta monoatômico, tipo assim, 98% das questões, ou ele pergunta diatômico, que é 2% das questões. O resto é tipo assim, 0%. É 5 meios de nRT. Esse é a energia interna do gás. Beleza. O N eu tenho, que é 5 mol. O R eu tenho, que é a constante dos gases, 0,082. E daí o T, professor? O T eu não tenho. E aí? O que eu faço? Calculo o T então, prof. Como calculo o T? PV, nRT. Acabou. Vamos lá. P vezes V igual a N vezes R vezes T. Então eu vou calcular o T e jogar lá em cima. Fechou? Essa é a minha estratégia. Pressão.
é de 35 atm, então vou colocar aqui, 35 atm. O volume é de 20 litros, vou colocar aqui, 20 litros. Número de mol é 5 mols. O R é de 0,082, 0,082. E o T eu quero saber. Daí é só fazer essa continha aí. Vamos fazer junto? Vamos lá. Então fica 35 vezes 20. 35 vezes 20 dá 700, tá? E passa aqueles caras lá dividindo. Então 700 divididos por 5 dá 140, divididos por 0,082. Vai dar algo em torno de 1707. Então a temperatura vai dar algo em torno de 1707 a aproximadamente Kelvin. Show? Lembrando que é sempre em Kelvin. Até aqui, ó, o R é quem define. Beleza, prof. Até aí tudo bem. Joga lá em cima agora e acaba essa questão. O o U vai ser 5 meios de N, que é 5 mol, né? Vezes R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 1707 Kelvin. Vou fazer a conta aqui embaixo, tá? Ó, 5 meios vezes 5 vezes 0,082 vezes 1707, aproximadamente, Kelvin. Sucesso? É só calcular isso aí. Ó, 5 vezes 5, 25, vezes 0,082, que dá 2,05, vezes 1707, dá 3.499,35. Isso dividido por 2. Resposta: 1749,7. Então, U é 1749,7 joules. Lembrando que o U é energia interna. E se é energia interna, é em joules. Fechou? Tudo bem? Então, resolvida a questão aí que a gente passou na última aula. Não chegou nem perto daquela que a gente fez lá, né? E vamos lá. E consequência disso tudo? Povo, me dá uma aplicação, professor, do cotidiano de tudo isso que a gente viu. Vamos lá. Uma aplicação do cotidiano. Deixa eu apagar aqui rapidão para deixar o quadro mais clean para você, tá? Uma aplicação do cotidiano pode ser isso aqui, ó. Dá uma olhada nessa fórmula aqui. Energia cinética média, 3 meios de kT. Olha só. Energia cinética média é igual a 3 meios de K vezes T. Povo, a energia cinética média das moléculas de um gás, ela depende apenas da temperatura desse gás. Confere? E você já sabe como que calculo a energia cinética média. Como? M vezes V ao quadrado sobre 2. Essa aqui seria a velocidade média, confere? É igual a 3 meios de kT. Daí, uma consequência disso. Olhe para cá e não pisque agora. Você pega os gases da atmosfera. Então, que tipo de gás a gente tem na atmosfera? Ó, a gente tem 78% de nitrogênio, a gente tem oxigênio, a gente tem gás carbônico, tem vapor de água, tem outros gases lá, certo? Então tem tudo isso aí de gás na atmosfera. Beleza. Supondo que todos estão na mesma temperatura, o que é uma suposição interessante fazer, todos estão na mesma temperatura, os caras que têm, olha para cá agora, se todos tiverem a mesma temperatura, todos têm a mesma energia cinética média. Ou seja, os caras que têm menor massa, eles têm maior velocidade. Olha uma consequência interessante. Os caras que têm menor massa têm maior velocidade. Você pega o gás que tem menor massa de todos. Qual que é o gás que tem menor massa de todos? Hidrogênio. Você pega o hidrogênio, ele tem uma massa bem pequenininha. Sabe o que isso quer dizer? Que ele vai ter uma velocidade média bem grande. Sabe o que isso quer dizer, parte 2 da missão? Que a velocidade média dele, muitas vezes, é maior que a velocidade de escape da Terra. O que quer dizer velocidade de escape da Terra? É a velocidade que você tem que ter para você escapar da Terra. Se eu jogar este lápis para cima, sem o teto aqui, obviamente, né? Se eu jogar lá fora o lápis para cima, com uma velocidade de 11,2 km por segundo, que é a velocidade de escape da Terra, isso aqui vai embora, cara. Ele não volta mais, sacou? E a velocidade média do hidrogênio, muitas vezes, dependendo da temperatura, ela é maior do que a velocidade de escape da Terra. Então, nas altas partes da atmosfera, eu tenho hidrogênio escapando para o espaço, sacou?
Agora, por que o CO2, por exemplo, ele não escapa? Porque ele tem massa grande. Ele tendo massa grande, a velocidade média dele é pequena. Daí eu consigo manter a atmosfera aqui. E isso é imprescindível para a nossa vida. Daí eu te pergunto, e por que na Lua não tem atmosfera? Por que na Lua não tem atmosfera? Daí vem a resposta. Ó, a energia cinética média das moléculas, ela é função da temperatura. De novo, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média das moléculas. Você vai para a Lua. A Lua não tem atmosfera, beleza. Vem o Sol esquenta demais a Lua. Então, na parte clara da Lua, a temperatura é grande. Temperatura grande, energia cinética das moléculas que porventura estiverem por lá vai ser grande. Então, a velocidade dessas moléculas também vai ser grande. E a velocidade das moléculas sendo grande é maior do que a velocidade de escape da Lua, que tem uma gravidade pequena. Você entende o que eu estou falando? Por ter uma gravidade pequena e ter uma temperatura grande, ó, gravidade pequena, temperatura grande, a Lua não consegue segurar os gases na atmosfera. Por isso que não tem gás na atmosfera da Lua. Show? Tudo bem? Aliás, a Lua não tem atmosfera. Falei errado, não tem gás na atmosfera? Não tem atmosfera. Sacou? Então, ó, isso aqui é muito legal de você perceber, você fazer essa brincadeira. Com planetas em geral, a gente consegue fazer essa conta aqui e perceber aquele planeta, ele tem um tamanho tal, logo ele tem uma gravidade tal, ele está próximo do Sol numa distância tal, logo a temperatura lá dentro é X, logo a gente consegue saber se tem atmosfera ou não. Fechou? Então, isso aqui é muito interessante. E a última partezinha para fechar este capítulo, indo além, isso aqui eu dou de brinde para você, tá? Questão de densidade de gases. Ó, você aprendeu lá que P vezes V é igual a N vezes R vezes T, não foi? Ó, pressão vezes volume igual a N vezes R vezes T. O número de mol é massa sobre massa molar. Então, pressão vezes volume é igual a massa sobre a massa molar vezes R vezes T. Certo? Se eu passar esse volume para cá, ó, fica massa sobre volume, que é densidade, né? E passo tudo para lá. Passo o volume para cá e o resto para lá. Ó. Fica pressão vezes massa molar sobre RT é igual a massa sobre volume. E massa sobre volume é o conceito de densidade. Então, se eu quiser calcular a densidade de um gás, eu vou ter que calcular por esta formulinha aqui, ó. Vou só inverter os lados para ficar mais comum, tá? Ó, PMRT. Densidade do gás vai ser pressão, massa molar, R vezes T. Show? Se eu quiser calcular a densidade de um gás, eu vou ter que calcular com essa formulinha aí. Ou seja, povo, se liga aqui, a densidade de um gás depende da pressão, depende da massa molar, ou seja, depende da natureza do gás, depende, é constante, mas depende da temperatura também. A gente consegue enxergar ali por que um balão sobe. Sabe um balão? O balão, qual que é a ideia? Você tem um fogo embaixo que fica esquentando aquele ar em cima. E toda vez que eu esquento, ó, o mesmo ar, toda vez que eu esquento, a temperatura ela aumenta. Temperatura aumenta, a densidade do gás diminui. Então, o ar quente, ele é menos denso do que o ar frio. E daí eu consigo fazer o balão subir. Ah, professor, e se eu quiser descer o balão? Se eu quiser descer o balão, eu deixo entrar ar frio, que é mais denso. Daí o balão vai, ó, descendinho. Sacou? Então, densidade é pressão vezes massa molar sobre R vezes T. Isso aí de brinde para você. Um detalhe, olha só. A densidade também depende da massa molar, né? A massa molar do ar atmosférico é algo em torno de 28 gramas por mol, né? 28 gramas. A massa molar do hidrogênio é 2 gramas. A massa molar do hélio é 4 gramas por mol, tudo isso por mol, 4 gramas. E a massa molar do CO2, 44 gramas. Se a densidade é função da massa molar, olha só, se eu aumento a massa molar, aumento a densidade. Se eu diminuo a massa molar, diminui a densidade. Beleza, prof. Se eu encho uma bexiga com CO2, o que eu estou colocando? Eu estou colocando algo lá dentro da bexiga com massa molar 44 gramas por mol.
Só que o ar atmosférico, a massa molar é 28 gramas por mol. Ou seja, o CO2 ele vai ter uma densidade maior. Pego a bexiga, ela cai. Confere? E daí eu fico brincandinho com ela aqui, ó. Cai, daí eu dou um chutinho, sobe, ela cai, dou um chutinho, sobe. Confere? Agora, se eu encher a bexiga com hidrogênio, o que vai acontecer? O hidrogênio massa molar é pequenininho, logo a densidade é pequenininha. A bexiga sobe. Se eu encher com hélio, também sobe. Se eu encher com nitrogênio é N2, não coloquei aqui, mas nitrogênio é N2 e a massa molar também é 28 gramas. Se eu encher a bexiga com nitrogênio, eu vou deixar ela aqui, ó. E ela vai ficar parada, porque vai ter a mesma densidade, sacou? Então, mesma massa molar, mesma densidade, ó. Última coisa, já vou falar em dirigível? Dirigível é um trambolhão assim que antigamente levava as pessoas para passeios, viagens e tudo mais. Hoje em dia ainda existe dirigível, mas não como existia antigamente. E eles utilizavam como para fazer aquele negócio voar hidrogênio. Então imagine um balão muito grande levando pessoas cheio de hidrogênio. Funciona? Funciona. Por que funciona? Porque a massa molar do hidrogênio é pequena, logo a densidade do hidrogênio é pequena. Qual que é o único problema? Altamente combustível. Então, o hidrogênio, para queimar, é muito fácil. E daí começou a ter problemas com... Chegava lá no alto, começava a pegar fogo, né? Explodia o negócio, porque tem hidrogênio lá dentro. Para você ter ideia, a gente usa hidrogênio como combustível de foguete. Ó, e os caras utilizavam como dirigível. Enfim, tem muita aplicação no cotidiano disso aí também. Eu sei que a matemática é pesada, eu sei que a teoria também é pesada, as fórmulas são diferentes, mas fechou. Acabamos esse capítulo aí. Beleza? Valeu? Tua responsabilidade agora, sentar e resolver as questões deste capítulo, tá? Valeu, povo! Até a próxima aula, então. Professor André Asca por aqui. Tchau!